Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo e não se esqueçam de fazer perguntas relativamente aos temas que aqui tratamos para vocês durante este vídeo. Também queria dizer para deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar e sobretudo se inscrever no canal. É bastante importante para dar força ao nosso trabalho e para dar também crédito. Importante a presença de cada vez mais vascaínos para apoiar o nosso trabalho, porque é graças a vocês que podemos fazer um trabalho sério e honesto com informação verdadeira. Vamos falar hoje do jogo entre Tombense e Vasco da Gama. O Vasco da Gama teve uma vitória muito importante a nível desportivo. Estamos na terceira eliminatória da Copa do Brasil. Ganhamos por 2-1 e arrecadamos cerca de 1,7 milhões de reais, o que é importante para também pagar compromissos pendentes que a diretoria do Vasco tem para... Em relação ao jogo, meus amigos, tenho a dizer que Gabriel Peck, mais uma vez, foi o grande destaque. Gabriel Peck tem feito um início de época absolutamente fantástico, cheio de vontade, de ganas de jogar. É um jogador em alta no Vasco da Gama e é um jogador cuja produção se destaca dos outros jogadores. Para mim, outra vez, a figura do jogo, juntamente com outros jogadores, mas a vitória acabou por ser complicada na segunda parte, quando sofremos aquele gol, e depois, consoante os minutos foram passando até ao final, poderíamos ter apanhado um susto bem maior, mas felizmente conseguimos segurar a vantagem, felizmente ganhamos o jogo e felizmente estamos na terceira eliminatória da Copa do Brasil, o que dá confiança à equipa para desenvolver o seu trabalho, dá maior confiança e mais confiança para os próximos jogos, nomeadamente contra o Mulambo da Gávea, na quarta-feira. Agora vamos ter jogo na quarta-feira para o Campeonato Carioca, um jogo absolutamente decisivo, um jogo em que temos que deixar a pele do Vasco em campo. A pele do Vasco quer dizer mística vascaína, e nestes jogos temos que voltar a ver o que é a mística vascaína dentro do campo e não uma questão que nós temos tido no jogo contra o Flamengo. São várias as derrotas nestes últimos encontros contra o Flamengo. Não ganhamos há cerca de 11, 12 jogos já do Flamengo e isso é inadmissível. É um marco histórico muito mau para o Vasco da Gama, que não condiz com as tradições nem com a grandeza e o clube gigante que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso, quarta-feira temos que ser Vasco, temos que obter um resultado grandioso para motivar cada vez mais a nossa torcida e motivar os nossos jogadores. Está feita a parte do futebol e agora entramos na parte política. Vamos fazer uma análise à declaração de Luís Roberto Levenciano no início da semana e tenho a dizer que na declaração o que eu tirei, o maior apontamento dela foi o rapto a Jorge Salgado para sair da toca e assumir-se como presidente do Vasco. Bota a cara, disse o presidente Levenciano, e portanto é isto que este canal também tem dito, tem-se batido para se assumir, esse senhor se assuma definitivamente, porque neste momento é o presidente do Vasco, não sabemos por quanto tempo, mas se está lá, embora de forma fraudulenta, absolutamente fraudulenta,
tem que representar bem o Vasco enquanto lá estiver e não de uma forma completamente desastrada, não assumindo nenhuma decisão, fazendo de funcionários na pele de presidente, como o senhor Alexandre Pássaro, e o Dr. Jorge Salgado não se assume. O Dr. Jorge Salgado tem que parar de ser um rato e tem que passar a ser um homem, porque ele é presidente do maior clube do Rio e de um dos grandes clubes da América do Sul, dos maiores clubes da América do Sul. Não é um clube de bairro, não é um clube de rua, é um clube gigantesco. Por isso, o Dr. Jorge Salgado tem efetivamente que se assumir, sair da bolha onde se meteu e assumir as decisões que toma e não deixar para funcionários essas decisões e as suas responsabilidades. Outra questão que eu também queria ver abordada neste vídeo, também em relação à declaração do presidente Levenciano, é que ele disse que estes senhores têm um projeto de clube de casa, fazem o Vasco e dirigem o Vasco a partir de casa. Enfim, um Vasco, uma visão de Vasco pequena, uma visão de Vasco que não é a do Projeto Somamos e do nosso presidente, é uns senhores que dirigem o Vasco diretamente de São Paulo, diretamente dos escritórios do Rio de Janeiro. Isso não representa o Vasco. O Vasco tem que ser dirigido diretamente de São Januário e tem que ser dirigido de uma forma profissional e não amadora, com um projeto ambicioso em termos de internacionalização da marca e não como estes senhores fazem, um projeto caseiro entre si e os seus conselheiros, não visando os torcedores do Vasco. E de facto esta atitude e esta maneira de gerir o Vasco tem que acabar, e Luís Roberto Levenciano salientou isso e salientou muito bem, na minha modesta opinião. Em relação à decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu tenho aqui duas notas que tirei sobre esta decisão. Esta decisão já era mais ou menos a esperada e não era infelizmente aquilo que nós queríamos, mas já estávamos à espera. Não belisca nada a nossa ambição de ver o Dr. Levenciano como presidente do Vasco. Há mais processos em andamento. O próprio processo que foi resolvido numa primeira instância tem numa instância superior agora que ser resolvido posteriormente. O Dr. Levenciano e o Dr. Roberto Monteiro vão recorrer e esperamos agora que outro juiz que decida, olha para o processo com olhos de ver e possa decidir de acordo com o Estatuto do Vasco. Porque causa-me alguma perplexidade juízes apreciaram o processo, se efetivamente foi apreciado com olhos de ver, porque há quem diga que os juízes não olharam para o processo, os juízes que decidiram este processo nesta instância do Tribunal do Rio de Janeiro não olharam para o processo. Há quem diga isso, e isso é de uma gravidade extrema, porque se olhassem para o processo, teriam que ver e teriam que apreciar de acordo com o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. É de alimentar um juiz olhar para o processo e saber que se tem que basear a sua decisão no Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama e não em questões políticas da A, B ou C. A segunda perplexidade que me marcou neste julgamento foi o Dr. Camilo Ranieri não ter aparecido sequer para a votação.
Eu acho que para um cidadão português isto não é normal e isto cheira muito mal. Mas, como já disse, eu respeito muito os juízes, acredito muito na boa fé dos juízes e de certeza absoluta que o processo andante, este processo e o processo dos Templários, como o Dr. Eloy superiormente explicou no canal do meu amigo Alexandre Laureano, vão contribuir para a vitória do Luís Roberto Levenciano. No final, perdemos uma batalha, mas não estamos dispostos a perder a guerra. E vamos até à última para ganhar a guerra mais importante da história do Clube de Regatas Vasco. Em relação àquilo que estamos aqui a discutir também, em relação aos salários pagos. Os salários pagos foram enfatizados como um grande ato de gestão desta direção do Vasco. Parecia até que tínhamos ganho a Libertadores, quando no mesmo dia que foi anunciada a decisão dos juízes, foram pagos 2 meses de salários em atraso. E eu digo isto, em vez de festejarem pagamentos de salários que não são por inteiro e que não têm mérito nenhum por parte desta diretoria, porque esses pagamentos se deveram a negócios feitos do Benítez e outras premiações que o Vasco recebeu, não há uma coisa estruturante da parte desta diretoria com vista para pagar os salários por inteiro, como prometeram antes das eleições, e de facto estamos muito mal aviados com estes senhores, porque é navegação à vista, é pedir esmolas, é de esmolas que vivem os jogadores profissionais do Vasco e os funcionários, principalmente os funcionários, que estão entregues a estes senhores, as suas vidas estão à deriva por causa destes senhores. E este canal vai sempre lutar pelos funcionários, sobretudo pelos funcionários, porque são a coisa mais digna que há dentro de um clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama deve muito aos seus funcionários e é por eles que estamos a falar sobre isto. De facto, o Dr. Jorge Salgado e os seus pares insistem em cuidar do Vasco de uma forma desleixada e de uma forma completamente amadora e inapta. Isto não vai ficar assim. Nós exigimos que os salários sejam pagos por inteiro. Arranjem soluções. O Vasco não pode esperar mais. E nós vamos estar sempre aqui em cima a fazer a fiscalização dos salários, porque os salários são algo que é uma coisa sagrada nos clubes e não uma coisa que se deva ser festejada como um título da Libertadores, como festejaram os robôs do Dr. Salgado, os robôs do Dr. Roma e os robôs dos demais dirigentes que são ilegitimamente, estão lá ilegitimamente, sem o voto dos sócios. E mais uma vez este canal apela e vai apelar sempre. Renunciem enquanto é tempo. Vocês são uns incompetentes, não têm soluções para o clube e, portanto, já todos percebemos isso. E não vai ser uma vitória contra o Tombense que nos vão calar e vão amansar. Porque nós somos vascaínos a sério, não estamos aqui por empregos no Vasco da Gama, só queremos que o Vasco seja vencedor, nos dê alegrias e nos dê orgulho, volte a dar orgulho de sermos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós temos orgulho, mas queremos voltar a ver o clube gigante de volta. O gigante da colina. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o Presidente Levenciano e o Projeto Somamos! Viva o Brasil! Viva Portugal! Saudações lusitanas! Saudações vascaínas a todos vocês!